Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco de atividades, ou seja, dar mais uma faceta que é possível utilizar dentro das atividades. Provavelmente vocês já devem ter percebido nas atividades que nós estamos realizando aqui no âmbito do curso, mas o foco é demonstrar exatamente como configurá-las e como utilizá-las na prática mesmo. Eu estou falando das rubricas que estão dentro das atividades. Para isso eu vou usar essa aula @teste, teste UFSM, perdão, ou seja, uma aula que é criada pelo meu perfil @UFSM, ou seja, uma conta G Suite, e eu tenho a minha conta Gmail, que é minha aluno. Então, ou seja, eu só tenho um aluno na turma, mas mostrar, por exemplo, tanto para vocês como a visão do professor, quanto a visão do aluno. Lembrando que essa turma eu criei ela baseada em unidades, de acordo com as últimas aulas. Então, eu tenho 2 unidades já preenchidas com um texto, que é um explicativo e uma atividade, mesma coisa, perdão, mesma coisa unidade 2, e a unidade 3 está vazia. Então vou criar uma atividade específica para a unidade 3, utilizando rubrica, para demonstrar como ela funciona. Então, por exemplo, quando vocês vão criar uma atividade padrão, abre aquela tela que vocês já conhecem. Então, seja no título, instruções, para quem, para qual aluno, pontuação, dada entrega, tópicos que já foi explicado nas últimas aulas. O único ponto das atividades que não tinham sido abordados ainda são as rubricas. Portanto, como elas funcionam? Bom, vamos criar uma atividade normal aqui. Eu vou passar uma atividade então para o meu perfil aluno aqui para ele desenvolver. Uma atividade com rubrica. As instruções são opcionais, enfim, não vou colocar nada aqui só para não perder mais tempo. Pontuação vou deixar 10 pontos. Data de entrega sem data. Tópico eu vou deixar a unidade 3, que é aquela unidade que está vazia naquela aula. E vou aqui então, notem que no momento que vocês digitarem o título, essa opção aqui acaba ficando ativa. Quando eu clicar aqui, eu tenho 3 opções de rubrica para colocar. Ou posso criar uma, ou posso reutilizar, ou importar das planilhas Google. Vamos aos passos. Criação, quer dizer, vocês vão criar uma que obviamente ainda não existe, que é o que eu vou fazer agora. Então eu vou criar uma rubrica aqui especificamente para essa atividade. Se eu já tivesse alguma atividade com rubrica e quisesse fazer a utilização dela dentro dessa aqui, então eu iria para reutilizar. Como não tem nenhuma na minha turma aqui que ainda possua, na verdade, uma criada, então eu vou para a criação. E o importar é supondo que vocês tenham uma planilha do Google, por exemplo, já com isso pronto e queiram fazer essa importação. Mas os 2 mais utilizados vão ser esses 2 primeiros, começando então pela criação. Notem que abre essa interface aqui, pessoal. Então, vocês podem fechar a qualquer momento clicando no X ou salvar, obviamente, clicando no botão à direita aqui. Tem a opção logo de cara de usar pontuação ou não, supondo que eu vou cancelar aqui especificamente, porque eu quero utilizar a pontuação. Por quê? Por que tem essa opção de usar pontuação? Porque pode ser que algumas atividades que vocês vão fazer não necessariamente tem pontuação. Ou seja, você pode só dar, por exemplo, um certo ou errado, mas a questão ou seja, não precisa dar pontos de 0 a 10, por exemplo. Vocês querem dar só um conceito para o aluno, uma resposta para o aluno, um feedback de volta, mas não querem necessariamente usar pontuação. Eu vou mostrar aqui no momento como pontuação, que é justamente a questão mais comum de utilizar das rubricas. A ordenação, crescente ou decrescente, ou seja, crescente seria de 0 a 10, ou de 0 a 100, assim por diante, e decrescente, obviamente, de 100 a 10. Então, essa ordem, no caso, pessoal, é a ordem que vai ficar visível aqui, nesse cenário aqui onde elas são criadas, e também para o aluno depois, como vocês já viram. O título do critério é obrigatório, então, ou seja, o que está sendo avaliado nessa questão aqui? Então, vou dizer assim, correção do exercício. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que o aluno vai enxergar aqui, no critério correção do exercício, ele vai receber tantos pontos de acordo com o que ele fez. Aqui na descrição, vocês podem ser mais meticulosos. Ou seja, explicar para o aluno, por exemplo, que esse critério vai levar em consideração os aspectos da correção do texto em português, do envio do arquivo, enfim, aqueles critérios que de fato vocês vão utilizar para os alunos para correção. Lembrando, pessoal, essas rubricas aqui elas são utilizadas para avaliar os trabalhos que vocês recebem. Então a ideia basicamente é que vocês descrevam aqui aquilo que vocês descrevem em sala de aula para um aluno para dizer o que de fato vai ser avaliado, o que vai ser considerado pontuação no trabalho. Eu vou ser bem genérico aqui, porque como não é uma atividade bem específica mesmo, então, por exemplo, eu vou dizer que daqueles 10 pontos, então o aluno vai receber 10 pontos se a atividade estiver correta. Então vamos dizer assim, atividade correta. Vou evitar o verbo aqui. Atividade correta, 10 pontos. Depois, 7 pontos, atividade parcialmente correta. Depois, notem, clicando no mais, vocês adicionam mais um nível. Clicando no mais aqui, vocês adicionam um nível entre esses dois. Então, se eu quisesse criar, por exemplo, 9 agora, eu criaria aqui
e vai ficar entre o 10 e o 7 e o 9. Se eu quiser fazer um menos que um 7 aqui, senão eu vou ter que estar sempre editando eles, né? Então, mais um aqui eu vou dizer que 3 pontos, atividade, incompleta, vou chamar assim. Seria o próximo critério. E a última, 0 pontos para atividade não entregue. Então, ou seja, vamos supor que na minha descrição dizia, os alunos que entregarem o trabalho vão receber de 3 a 10 pontos, se ela estiver totalmente correta, 10 pontos, se estiver parcialmente com alguns erros, vai ser 7 pontos, se estiver incompleta, vai ser 3 pontos, e quem não entregar recebe 0 pontos. Então, basicamente, aqui seria como se você explicasse para eu entender qual a pontuação que ele vai receber. Na avaliação é possível dar pontuação diferente dessa? É possível, só que daí não vai ser possível usar a rubrica, como eu já vou mostrar especificamente para o aluno. Então, ou seja, de 10 pontos, notem aqui que os 10 pontos ele já atualizou com uma pontuação máxima aqui especificamente. Então, ou seja, eu criei os 4 critérios de avaliação dessa nossa atividade e vou salvar. Pode ter mais critérios? Pode, pessoal. Vocês podem criar. Se clicar em rubrica aqui, por exemplo, passei a infância inteira chamando de rúbrica, por isso eu tenho esse probleminha aqui com a própria palavra. Se eu for em editar, novamente aqui, notem que aqui embaixo vocês podem adicionar mais um critério. Então, se eu quero colocar um critério para corrigir o português da atividade, um critério para corrigir o formato de envio, então vocês podem criar quantos critérios vocês querem para cada avaliação. Obviamente, talvez não seria uma boa maneira para atividades mais simples fazer muitos critérios. Então, sugiro, pelo menos, recomendo no início para vocês trabalharem com só, para quando estiverem bem afinado, passarem para os próximos. Terminei a atividade, criar a atividade, perdão? Ok. Então, nota que é uma atividade bem genérica no caso, ficou vinculada à unidade 3, que é o que eu vinculei ali, beleza, não coloquei data nem nada. Vou lá no perfil do aluno, que está aqui na aba aberta, notem que imediatamente ele não apareceu aqui dentro, mas eu vou dar um refresh na página, só para que isso apareça, porque o Classroom demora de tempos em tempos fazer essa atualização, então eu forcei a atualização para que, olhe, já está aqui a ata de atividade. Então aqui está o aluno, como é que ele recebeu a atividade. Notem que essa partezinha aqui, no caso de rubrica aqui que apareceu, é basicamente o que aparece para vocês nas atividades dentro do curso, porque o curso também já tem os critérios pré-estabelecidos. Clicando em ver atividade por completo, então está o título dela, não foi posto descrição, não foi posto data, foi posto pontuação, enfim, e os critérios aqui. Eu não sei se vocês já clicaram nessa opção aqui dentro da atividade de vocês, que é para expandir, que é basicamente para o aluno ter já justamente essa informação, ou seja, atividade correta, nota que até ficou um pouco cortado aqui, então o texto não ficou bem disposto. Então, atividade correta 10 pontos, atividade parcialmente correta 7, incompleta, enfim, aquilo que o professor cadastrou anteriormente. Nota que clicar nessa setinha e nessa aqui é a mesma. Por quê? Porque você pode ter mais de um critério. Então, por exemplo, vamos supor que o trabalho vale 20 pontos, onde 10 pontos é na parte de português e 10 pontos no formato de entrega. Então, vai ter um critério de 0 a 10 de português, um critério de 0 a 10 de formato, e a pontuação total vai ser 20. Por isso que eu posso ter mais de uma rubrica para cada um deles. Então, vou adicionar um arquivo aqui só para realizar essa atividade aqui. Vou fazer um arrasto aqui no arquivo qualquer, pegar o mapa aqui, que eu já vou compartilhar com vocês em seguida, numa próxima postagem, o perfil. Podia ter sido um arquivo menor, de 5 MB, mas ok, a internet não está tão lenta. Então fiz a entrega da atividade, eu como aluno, está fazendo o envio ali. Quando terminou de processar aqui, vai me dar a opção de marcar como concluído, então eu vou devolver para o professor. Por enquanto, ou seja, está como atribuído. Entreguei. Então, ou seja, o professor vai receber, confirmei a entrega, e a partir de agora o atribuído vai ser trocado para devolvido, quer dizer, o aluno devolveu ao professor, e o professor lá vai ter acesso à mesma. Então, ou seja, eu vou lá para a atividade 3, agora como professor, ver a atividade, perdão, e mostra aqui que o aluno em questão fez o envio. Então, está aqui o perfil do aluno, então teria a lista se tivesse vários alunos, todos eles que tivessem entregues um abaixo do outro, e aqui está o documento entregue. Notem, pessoal, que, por exemplo, o próprio Classroom já mostra uma miniatura de uma imagem, por exemplo. Supondo que eu tivesse pedido na atividade que fosse envie o mapa do Rio Grande do Sul, ou seja, qualquer mapa do Rio Grande do Sul, pela própria imagem eu já vi, não, é isso aqui mesmo, ou seja, eu não precisaria nem abrir o arquivo para poder fazer a avaliação. Então eu já poderia clicar na primeira opção aqui, ó, notem que está ordenada de 10, 7, 3 e 0, que foi isso que eu criei, clicando aqui, a pontuação já é atribuída automaticamente. Então não preciso digitar a nota do aluno, basta eu clicar aqui que a nota vai ser automaticamente atribuída. Ah não, mas não é 10, é 7? Se eu clicar aqui vai ser 7, ou 3, ou 0. Então não preciso digitar o número da nota, porque eu criei já na rubrica quais são as pontuações de acordo com o formato que ele entregou. Se eu quiser ver o arquivo para ter certeza do que ele entregou, clico no arquivo e vai abrir a página de avaliação daquele aluno em particular. Então mostra todos os arquivos listados aqui,
O primeiro deles vai ser carregado automaticamente aqui, de acordo com o pré-selecionado. Então está aqui o mapa. Então, por exemplo, não, de fato, esse aqui é o mapa do Rio Grande do Sul, portanto, vou dar nota 10. Posso adicionar um comentário particular para ele, parabéns, para ele saber, digamos, ter certeza que foi corrigido. Então eu recomendo dar esse comentário assim que vocês estão recebendo comentários da toda a atividade realizada, então para o aluno ter certeza disso. Mas, mais uma vez, relembrando, o envio da mensagem não significa devolver o exercício. Para devolver o exercício você tem que atribuir nota, ou seja, ou digitar, nota que eu posso editar aqui, se eu quiser dar nota 9 eu posso, não tem problema. Só que, perdão, cliquei sem querer na rubrica aqui, cliquei nesse botão, nota, ok, mas essa aqui não faz parte. Não, mas eu quero dar exatamente a pontuação para padronizar, ou seja, que os alunos vão ter essas 4 notas de 0 a 10. 10, 7, 3 e 0. Então cliquei aqui, ou cliquei em qualquer um dos outros, 10, e aí eu dou um devolver, ou seja, você tem certeza que vai lembrar para esse aluno? Sim, perfeito. Termina o processo de devolução, ok? Posso fechar aqui, porque agora já está apagada aqui a opção de devolver, quer dizer que já foi enviado, tanto é que a nota do aluno já está aqui nesse caso. Voltando lá para, como professor aqui, por exemplo, o aluno já recebeu os 10 pontos aqui especificamente. E indo lá para o aluno, bom, aqui no perfil aluno já está 10 de 10, quer dizer que a pontuação dele já é 10. E se ele entrar aqui, por exemplo, ele já sabe, por exemplo, qual foi a avaliação que o professor deu. Então, se o professor usar a rubrica, ele vai aparecer qual das pontuações que ele quiser. Se ele digitar uma nota, não vai aparecer. Mesmo que ele digitasse 10, por exemplo, não ia aparecer isso aqui. Vocês devem ter percebido isso, por exemplo, para quem usa o aplicativo. Por exemplo, várias vezes, tanto eu quanto o Bruno, no âmbito do curso, a gente utiliza o aplicativo para fazer correção. O aplicativo do Classroom ainda não permite fazer correção por rubrica. Então, ou seja, se vocês têm uma nota, por exemplo, um trabalho que vale a 25 pontos, receberam 25, mas não apareceu, notem, mais uma vez, eu estou no perfil aluno, e não aparecer essa correção do exercício aqui, no caso, a rubrica, com a pontuação máxima, quer dizer que o professor corrigiu o trabalho de vocês pelo aplicativo. Porque o aplicativo eu consigo atribuir nota, de 0 a 100, enfim, qualquer valor que eu queira dar, mas eu não consigo colocar em qual das rubricas tem. Quando eu faço correção por computador, sim, aí fica mais fácil fazer essa correção aqui. Então só para deixar claro por que às vezes aparece e por que às vezes não aparece a correção com isso, ou seja, praticamente se o professor corrigiu pelo aplicativo ou corrigiu pela versão web. Obviamente, mais cedo ou mais tarde, teoricamente, o aplicativo vai estar apto para isso, vai ser possível fazer essa marcação, então essa explicação já vai ser ignorada, então, porque as coisas se atualizam conforme o tempo vai passando. Pois bem, então, voltando para o formato professor aqui, mais uma vez, se eu for lá para uma nova atividade, por exemplo, e criar uma nova atividade com uma nova rubrica, então fazer aqui o reaproveitamento agora, vou criar uma nova atividade, então, nova atividade com rubrica. Não vou mexer aqui, não sei a pontuação para manter o padrão. E aí eu vou clicando aqui, reutilizar. Então, ou seja, quando eu coloco reutilizar, ele já aparece todas as atividades que eu coloquei dentro dessa turma atual, dessa turma de teste aqui, @UFSM, e eu posso pegar, por exemplo, ok, teve uma atividade que tinha um critério da avaliação, se eu selecionar ela, então ele já vai importar. O que ele importou? Tudo aquilo que tinha na outra. Atividade correta 10 pontos, parcial 7, incompleta 3 e atividade não entregue 0. Ou seja, então, se vocês já possuem uma rubrica e querem utilizar ela, vão reaproveitar. Se vocês querem criar uma nova ou fizeram uma importação errada, cancelem, clique nesse X aqui que vai cancelar, ou seja, vocês vão excluir aquela rubrica dessa atividade aqui e abre a opção de novo de criar uma nova ou reutilizar, e aí eu posso fazer exatamente a mesma coisa. Notem que excluir aqui, pessoal, é excluir dessa nova atividade, não da atividade anterior que já foi, inclusive, criada. Elas são independentes no caso. É como se fosse fazer uma cópia dela e trazer para cá. Então, só para finalizar, vocês criam uma nova a partir do 0, reutilizar, se vocês já têm uma que vocês querem utilizar, que já foi criada numa atividade prévia, basta selecionar, e inclusive, só para deixar claro aqui, que não ficou meio transparente, vocês podem buscar de todas as turmas que vocês já possuem no ambiente de vocês. Então, ou seja, se vocês já utilizaram uma turma, inclusive diferente da atual, e eu quero reaproveitar, basta selecionar, por exemplo, a turma, selecione a atividade, que a rubrica, mais uma vez, vai estar disponível para vocês fazerem a importação. Então, ou seja, independente de onde está, vocês têm acesso para fazer a busca entre os mesmos. Portanto, dentro do conceito de atividades, por exemplo, era o último ponto que faltava, então espero que agora ficou mais claro exatamente todos esses componentes aqui do mesmo. O que vai ser abordado agora nas próximas aulas vai ser essa parte específica, por exemplo, de como trabalhar com esses arquivos do Google Docs, por exemplo, aqui, documentos, apresentações, planilhas, formulários, desenhos, com seus alunos, utilizando no contexto, obviamente, do Google Classroom. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, coloque nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.